Bom dia a todos. Nós estamos iniciando aqui mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito, nesse dia 4 de março, às 9h42, na Câmara Municipal de Bauru. Lembrando que as nossas reuniões elas são transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube, pelo Facebook, TV Câmara, e fica à disposição no site da Câmara e também no YouTube de toda a população. Estão presentes nesta casa vereador Minhano, vereadora Chiara Ranieri, vereadora Yasmin, vereador Meira está na casa, já está se deslocando, representantes da OAB, que foram convidados e estão participando conosco, através da doutora Lucilene, o engenheiro do CREA, da SENAG, José, e do CREA, o Eduardo justificou que já está chegando. Apenas para a gente dar início e pautar, gostaria de registrar a todos que nós já remetemos o convite para a Coengenharia e para Arcades, que estarão, que foram convidadas por SEDEX para mandarem representantes para serem ouvidos no dia 11. Então, esses documentos já estão, inclusive, com os comprovantes no processo. Temos também a ata da nossa audiência, da nossa reunião, do dia 21 de fevereiro, que já está também constando nos autos, com a lista de presença. Nós temos um pedido que foi definido pela comissão, e no dia 28 mesmo já remetemos à presidência da Câmara, que remeteu ao prefeito municipal, solicitando cópia integral dos e-mails enviados, recebidos entre Divisão de Planejamento de Água e Esgoto e o Ministério Regional do Desenvolvimento Regional. O envio do ofício convocando a senhora Daniela Gaio, gestora de convênio, para a oitiva em 11 de março, nas 16h30, e a solicitação da Secretaria Municipal de Economia e Finanças de cópia da planilha integral de transferências de valores e data de devolução do valor de caixa. Então, já foi remetido ao prefeito e, no mesmo dia, que foi dia 28, chegou às 18 horas, um pendrive e também um arquivo com todos os documentos que nós havíamos solicitado à Secretaria de Finanças. Esse pendrive e os arquivos estão à disposição de todos os membros da nossa comissão, e, em caso de alguma dificuldade, pode procurar o nosso apoio legislativo para conduzir, assim como dos membros da SENAG, do CREA e da OAB também, a documentação. Tem a juntada aqui do jornal que nós pedimos, e o DAI, o prefeito municipal, referente à solicitação de documentação do DAI, também remeteu a esta comissão, e que fica à disposição de toda a nossa comissão e também dos membros do CREA, SENAG e OAB e toda a população, alguns documentos que haviam ficado pendentes do DAI, que são os extratos solicitados no item 4 da nossa solicitação, o extrato detalhado de todas as contas bancárias concernente ao mês de julho de 2018, e cópia integral do relatório emitido pelo TCU, que instruiu a sindicância 017/2019, e cópia integral da manifestação do DAI ao referido relatório. Então, esses documentos já foram remetidos pelo DAI e constam aqui das folhas 106 até as folhas 166, das 106 até a 183, Então, já está aqui também a documentação com os extratos detalhados, os vereadores que ficaram com a frente de acompanhar as finanças. Nós temos também aqui, eu só queria registrar, hoje nós faremos a oitiva
do Fábio Freire Lara, foi por convite, do Cláudio Vara de Aquino, foi por convite, do André Luiz Andreoli, que foi uma convocação, e do Heber Soares Vieira, que também foi uma convocação. Então, a gente aguarda os horários de chegada. Enquanto isso, eu só queria lembrar que nós temos como compromisso, em especial o nosso relator, para entregar o relatório prévio no dia 10 de março, portanto, a próxima terça-feira, salvo engano, terça-feira, nós temos que entregar o relatório prévio dessa comissão. Então, fica registrado aqui o nosso pedido ao relator para que faça a entrega diretamente no apoio legislativo. Enquanto isso, e aguardamos a chegada do nosso primeiro depoente, gostaria de que a vereadora Chiara fizesse a leitura da nossa ata de audiência para que a gente pudesse aprovar e anexar os autos. Ata contendo a síntese dos trabalhos da 4ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, instaurada para apuração de possíveis irregularidades e responsabilidades. 1. Nos projetos executivos e serviços pela Arcades Logos. 2. Nas despesas realizadas e ou autorizadas que movimentaram a conta do Fundo de Tratamento de Esgoto. E 3. Contratação e instalação e respectivos aditivos e execução pela Coengenharia das obras de instalação da Estação de Tratamento de Esgoto ET Vargem Limpa, realizada no dia 28 de fevereiro de 2020. Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2020, nesta cidade de Bauru, estado de São Paulo, no edifício sede da Câmara Municipal de Bauru, cito a Praça Dom Pedro II, número 150, às 14h20, realizou-se a 4ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, visando apurar possíveis irregularidades e responsabilidades, como na ementa. Participaram da reunião o vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, o vereador Edivaldo Francisco Minhano, relator da comissão, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Yasmin Nascimento, membros da comissão. Estiveram também presentes o vereador Alexandro Bussola e os senhores Eduardo Pegoraro, representando o CREA, José Tadeu Silvestre, representando a SENAG, Adriane Brunhari, procuradora jurídica do DAI, e Lucilene Caran, representando a OAB Bauru. O senhor presidente abriu a reunião com a leitura da ata da 3ª reunião ordinária, colocada em discussão e votação. A ata foi aprovada por unanimidade, sem manifestações e assinada na sequência por todos os membros. Informou, então, que os senhores Carlos Fernando Prado Marques e Francisco José Ramos Monteiro não haviam sido encontrados nos respectivos endereços e que ofícios às empresas Arcades Logos e Com já haviam sido encaminhados. Em seguida, comunicou aos membros que os documentos solicitados à Secretaria Municipal de Economia e Finanças ainda não haviam chegado, mas que estavam previstos para o final da tarde. Na sequência, passou-se as oitivas do dia, sendo ouvidas as seguintes pessoas nessa ordem. Senhor Wellington Eduardo Lopes da Silva, convocado, chefe de seção de elaboração de projetos públicos de infraestrutura da Secretaria Municipal de Obras. Senhora Giselda Passos Giaferes, convocada, diretora de Serviços de Tratamento de Esgoto do DAI. Senhora Nucimar Dolores Borro Paz, convidada, ex-diretora da Divisão de Planejamento do DAI. E senhor Antônio Marcos Galvez Serra, convidado, ex-diretor do Departamento de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria Municipal de Planejamento. Ausentes, os senhores Francisco José Ramos Monteiro, convidado, membro do Conselho Municipal de Usuários dos Serviços de Água e Esgoto, como SAI, e membro do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para a construção do Sistema de Tratamento de Esgoto, e Carlos Fernando Prado Marques, convidado, ex-membro do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para a construção do Sistema de Tratamento de Esgoto, por não terem sido encontrados nos endereços indicados. Todos os depoentes presentes foram convidados a
tecerem breves explanações sobre sua participação no processo que culminou na construção da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa e foram arguidos pelos membros da comissão, pelos senhores engenheiros e pela doutora advogada. Ao fim das oitivas, o senhor presidente informou que os documentos solicitados da Secretaria Municipal de Economia e Finanças haviam chegado e que seriam disponibilizados aos membros da comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito deu por encerrada a reunião às 16h54 do dia 28 de fevereiro de 2020, ordenando que fosse lavrada a presente ata, que eu, Giovana Franzolin Lopes, subscrevi, designada para secretariar os trabalhos desta comissão pela Portaria Legislativa número 001/2020, que lida e achada conforme é devidamente assinada por todos os membros da comissão presentes nesta reunião. Lido, senhor presidente. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão, aqueles que queiram algum ajuste ou sugestão, queiram se manifestar. Portanto, está aprovada a ata. Queria registrar aqui que o vereador Meira estava na casa e já está aqui na composição da comissão, e a presença do nosso presidente da casa, o vereador José Roberto Martins Segala. O primeiro depoente já está na casa também, Fábio Freire Lara. Portanto, gostaria de convidá-lo a participar aqui da mesa para que a gente possa ouvi-lo. Enquanto isso, pode providenciar a assinatura da ata também. Senhor Fábio, fique à vontade, viu? Aqui, ó. Bom dia, senhor Fábio. Tudo bem? Bom dia. Senhor Fábio, obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite de vir até essa comissão, para que a gente possa, obviamente, ter alguns pontos aí que temos algumas dúvidas e acho que vocês podem nos ajudar a esclarecer, tá? A gente comumente tem feito aqui a seguinte prática, aquele convidado, ele faz uma apresentação inicial, né, e explicando, inclusive, qual era a sua atividade, onde foi sua participação no desenrolar desse projeto, né, de construção da estação de tratamento de esgoto. E depois a gente faz algumas perguntas que, eventualmente, a gente possa ter dúvida. Então, o senhor fique à vontade, seja bem-vindo, o microfone está aí, para que possa fazer uma breve apresentação. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Bom dia a vocês, bom dia a todos. Aceitei com muita satisfação o convite em poder, de alguma maneira, contribuir com a cidade, com a apuração dos fatos, enfim. Nosso objetivo sempre foi pela melhoria e evolução de Bauru. Eu entrei no DAI como presidente, se não me engano, no final de 2011, bem no finzinho do ano. E o fato que eu me lembro em relação ao projeto, que é o assunto em questão, é que chegou uma etapa onde eu recebi do departamento jurídico o projeto para a aceitação final dele e pagamento do projeto. Eu ainda questionei se estava tudo correto, o projeto ele veio com todo um protocolo dentro do DAI, tudo documentado, já avaliado e devidamente aprovado pelas equipes de engenharia, que tinham feito todos os estudos e achado que tudo estava correto e que deveria ser liberado para pagamento. E foi esse o rito que foi cumprido pela minha pessoa, na época, como presidente do DAI, que eu teria simplesmente que liberar para dar andamento. Quer dizer, não haveria o que ser revisto, passou por todos os procedimentos, todos os processos, todas as formalidades internas, e assim foi feito. A gente agradece essa
apresentação inicial. Então, o senhor foi presidente do DAI no período de 2011. Finalzinho de 2011 até o início de 2013, quando foi logo após as eleições, a posse, daí eu saí. Perfeito. Foi 1 ano e 2 meses, 1 ano e pouquinho. Tá ok. Então, a gente agora abre a palavra aos vereadores. Alguém tem alguma pergunta? O vereador Meira já se manifestou e vai fazer algumas perguntas. E aí o senhor responde para nós, por gentileza, no microfone, que a gente precisa gravar aqui. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Bom dia, senhor Fábio. Na verdade, o senhor foi presidente do dia 5/12/2011 a 4 de janeiro de 2013, é o que consta aqui nos autos. O senhor foi ouvido na Corregedoria Administrativa do DAI no dia 24 de maio de 2019. O senhor lembra do depoimento? Lembro perfeitamente. Tudo bem. No depoimento do senhor, o senhor fala o seguinte, que o senhor não participou do certame licitatório para a contratação da ITEP e da Arcades, que é o projeto executivo. O senhor não era o presidente, né? Então o senhor não tinha... o senhor não participou do certame. O senhor disse no depoimento do senhor que havia sido criada uma comissão de análise técnica que não objetivava analisar a concepção do projeto. Aí eu pergunto para o senhor chegou a se reunir com essa comissão algumas vezes? Não, nem eu criei essa comissão. Então, mas o senhor, como presidente, essa comissão existia dentro do DAI? Sim, tudo formalizado até onde eu saiba, inclusive pelos documentos que se encontram em seu poder. Então, mas o senhor chegou a participar de alguma reunião com essa comissão ou não? Não, especificamente não. Eu participava de reuniões com a diretoria do DAI, cada um tinha os seus diretores, e talvez nessas reuniões estivessem o presidente da comissão ou pareceres desse presidente devidamente formalizados. Então, mas essa comissão, qual que era o objetivo dela? Desconheço qual é o objetivo, eu não sei quem eram os membros dessa comissão. Pelo menos o que consta aqui nos autos... Não, o que consta aí é o que eu assinei, é o que eu falei. Se a gente vier aqui discutir o que está assinado e falado, eu acho... Não, o senhor disse aqui que o senhor tomou conhecimento que havia sido criada uma comissão de análise técnica que não objetivava analisar a concepção do projeto. Tá, então é isso. É isso? É isso. O senhor nunca conversou com essa comissão sobre o projeto? Então tá bom. Eu recebi relatório tá ótimo. Que estava de acordo, conforme eu acabei de falar, e estou repetindo. Tudo bem. Em 2012, o senhor assinou o termo de recebimento definitivo, a prestação de serviço técnico especializado para a elaboração do projeto executivo. Então, o senhor assinou, junto com a Nucimar, com a engenheira Nucimar, o termo de recebimento definitivo. Hoje, a Arcades, que é a empresa vencedora do projeto executivo, ela justifica os eventuais erros que acusam a Arcades de ter cometido erros no projeto executivo, daí a razão do atraso da obra, daí a razão dos aditivos que são cobrados. Eles acusam o seguinte, eles apontam o seguinte: olha, como é que você me acusa, Tribunal de Contas, você está me acusando que eu errei no projeto, se o projeto foi assinado um atestado de capacidade técnica pela engenheira Nucimar e pelo Cláudio Aquino, e o termo de recebimento definitivo pelo engenheiro Fábio Lara. Desculpa, não é engenheiro. Não, o engenheiro não, o presidente da época, Fábio Lara, e a engenheira Nucimar. Então, o senhor, na condição de presidente, o senhor assinou esse termo de recebimento definitivo. É isso que eu estou querendo saber. E se está assinado, você está sabendo exatamente isso que aconteceu. Uma equipe técnica composta de engenheiros capacitados, que eram do DAI, atestaram que estava tudo de acordo com o que foi encomendado e deram pela aprovação. Eu simplesmente cumpri o rito formalizando. Apresentaram esse documento para o senhor, dando essa... Sim, se ele consta do projeto, acho que você não viu o processo. Não, eu vi o processo. DAI, então você sabe que ele consta. Não, o senhor está tentando me induzir a alguma coisa que eu não fiz. O senhor, o senhor que me desculpe, o senhor está tentando se esquivar. O senhor está tentando se esquivar que o senhor assinou o termo de recebimento definitivo. Eu assinei o termo de recebimento definitivo. Tudo bem, mas o senhor assina uma coisa com base em informações técnicas de algum técnico. Quem que assegurou o senhor
que o termo de recebimento definitivo estava correto. Foi a engenheira Lucimar? Foi outro engenheiro? É isso que eu quero saber. O técnico do DAI e o departamento jurídico, que estavam tudo de acordo. Então, o senhor está afirmando que quem deu sustentação ao senhor para que o senhor assinasse o termo de recebimento definitivo foi o departamento técnico e o departamento jurídico do DAI? Exatamente. Ótimo, pronto. É isso. Mais nada, senhor presidente. Algum vereador tem algum questionamento? Bom dia. Bom dia. Eu tenho questionado todos que têm se colocado à disposição para colaborar com essa comissão, que tem objetivos muito claros, né? Eu tenho perguntado a todos sobre a área que foi escolhida para a construção dessa estação, né? É claro que, durante as leituras que fizemos, as oitivas que já tivemos, muita coisa vai sendo acrescentada de informações, que são informações que não necessariamente estão em papéis, mas estão no processo, de alguma forma, né, dentro de uma reunião de comissão, dentro de uma solicitação que foi feita. E nós sabemos que todos esses aditivos que foram apresentados e esses mais de 1000 projetos, que não são projetos, né? Que a Arcades diz que não são correções, são preferências técnicas, né? Mas nós sabemos que muitas situações que foram sendo postas e que custaram muito a mais do que foi previsto, estão relacionadas a situações que foram se apresentando na hora que a obra começou, né? Então, não querendo julgar, porque também não sou engenheira, né? Mas já construí algumas coisas. A gente sabe que algumas situações são previsíveis, outras são imprevisíveis. E aí, dentro das previsíveis, me vem sempre a situação da localização dessa obra, né? Então, uma obra de mais de 150 mil metros quadrados, né? Uma área muito grande, escolhida num local que não agradou os vizinhos, né? Nós temos uma grande indústria bauruense, vizinha da obra, que, numa visita que fizemos lá, diz que vai embora quando a usina começar a funcionar. E aí a gente fala assim, poxa vida, qualquer obra, né, qualquer empreendimento em Bauru, quando se vai construir, a gente sabe, estudo de impacto de vizinhança, né, toda aquela preocupação com os problemas que podem ocorrer a partir do funcionamento do empreendimento. Uma usina como essa, eu imagino que tenha havido as mesmas preocupações, mas ou não foi consultado a vizinhança, ou não se levou em consideração o que essa vizinhança pensava. E aí, quando a gente se depara com algumas informações que chegam para a gente, só havia a possibilidade de construir essa usina, essa estação naquele local onde foi estabelecido. Nos chama um pouco a atenção, né? E eu sempre fico muito apreensiva no sentido de querer entender como é que foi feita a escolha desse local, né? Tinha uma floresta em cima desse local, né? Então, isso sempre me preocupa, né? E eu queria ouvir do senhor o que é que o senhor sabe a respeito da escolha desse local para a construção da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. Ok. São fatos que aconteceram anteriormente ao período em que eu tive frente ao DAI.
Mas numa visita, na minha época, a gente estava construindo os interceptores e a vontade era conseguir acelerar e concluir o processo. Inclusive, nós tivemos problemas de rachadura em alguns tubos que estavam sendo instalados ao longo da Nuno de Assis. E numa visita que eu fiz com o engenheiro Oferne, que ele era o responsável da obra desse período, dos interceptores, ele me levou até o local onde seria o final da construção dos interceptores e onde seria instalada a estação de tratamento de esgoto, que é o local atual. Comentando, en passant, assim, ele me falou que anteriormente havia sido escolhido um local, acho que 2 quilômetros, alguma coisa assim, rio acima, tá? Mas que havia sido desagradado indústrias que tinham no local e que, por isso, havia mudado mais abaixo. O local foi a única coisa que eu soube. Tá? Depois, inclusive, conversando com alguns industriais que tem na região, eles falaram que a usina em si, ela não compromete em nada a operação dele, não me falou que sairia da cidade em função disso, porém me falou que ele achava bem mais coerente o fato dessa usina de tratamento de esgoto estar sendo instalada um pouco mais abaixo, pelo tipo de produto que ele produzia, pelo tipo de produto que ele fabricava e a destinação deles. Só isso, mas em momento algum ele falou de sair da cidade e era uma coisa que, pelo que eu entendi, que foi me passado pelo Oferne à época, é uma coisa que houve numa reunião de comum acordo entre prefeito e esse empresário, enfim, Rodrigo Agostinho na época e esse empresário. Mas não sei de nada que tenha acontecido que possa ter causado impasse ou coisa desse tipo. O que o senhor pode dizer para nós com relação à aquisição dessa área para fazer a ETE? O que o senhor sabe sobre o proprietário, quem era o proprietário anterior, como foi adquirida essa área, com que dinheiro foi adquirido? O que o senhor sabe sobre isso para falar para nós? Nada. Realmente eu não sei nada sobre essa área. Eu peguei isso daí como definido, desconheço quem era o proprietário anterior, ou se era área pública, ou como foi o processo, realmente eu não sei. O senhor nunca ouviu falar de nada sobre essa aquisição? Nunca, nenhum comentário a respeito. Nem sei. O senhor nunca teve nem interesse em saber isso? Não, na verdade não foi interesse, é falta de tempo de apurar um monte de coisas. Foi um período relativamente curto, onde eu tive à frente do DAI, onde nossos problemas maiores era dar continuidade à obra dos interceptores para viabilizar, tirar o esgoto de dentro da cidade e aumentar a produção de água. E foi a isso que nós nos dedicamos e acho que com sucesso muito grande na época. Quando o senhor assumiu como presidente, ainda não tinha começado a construção? Não tinha. Começou na gestão? Não, isso aí foi bem depois. Né? Primeiro, a gente precisava dar andamento em uma série de coisas que eram prioritárias, e esse projeto ia ser uma licitação muito complexa, que precisaria ser feito com muita calma, e aonde, creio eu, deveria ter sido apurado todos esses detalhes que talvez não tenham sido a contento e que resultaram nesses desencontros, digamos assim. É só. Mais algum vereador que quer fazer um questionamento? Vereadora Yasmin. Fábio Lara, eu gostaria de... Bom, a estação de tratamento é uma obra grandiosa, um projeto grandioso. Acho que o senhor concorda com isso, né? E, em especial, quando esteve na presidência do DAI e que lá recebeu o projeto de construção dessa estação. O senhor tinha, enquanto presidente do DAI, plena convicção de que o corpo técnico, jurídico e de engenharia do DAI tinha condições de receber referido projeto, ou cogitou-se a possibilidade de contratação de uma consultoria para validar tamanho projeto? Olha, a convicção era de que o DAI, enquanto empresa, é uma empresa de excelência, pelo pessoal que eu vi lá, vi gente extremamente competente lá dentro, tá? Lógico que em toda massa, em toda empresa, tem aqueles que se destoam, digamos, da média, mas uma equipe de excelência extremamente dedicada, com um amor muito grande pela empresa e com a convicção de que poderia fazer melhor do que outras empresas que, na época, eram cogitadas de vir para cá assumir esse serviço de água.
Tá? Nós trabalhávamos com um custo sempre muito abaixo da média de preço de água em outros municípios e conseguíamos entregar. O que faltava um pouco era o que existia, que eu encontrei lá, alguns desencontros de gestão. Tá? Alguns motivos, por exemplo, eu não entendo uma empresa que fala que não tem dinheiro para comprar um caminhão, ter uma quadra inteira na Praça Portugal para ter uma caixa d'água em cima. Isso não cabe na minha cabeça. Ter uma esquina inteira na Getúlio Vargas para ter uma caixa d'água em cima. Tem N soluções que eu propus na época ao Rodrigo, onde a gente poderia terminar com o problema de reservação de água na cidade e o problema de falta d'água acabaria, você faria interligações, enfim. Tem uma série de projetos grandes que poderiam ser formados por uma comissão de engenheiros, que eu chamaria de notáveis. O Segala seria uma pessoa excelente para coordenar uma coisa desse tipo, num projeto macro, onde a gente passasse de correr atrás da bomba d'água do poço não sei o que foi queimada. Cara, eu tenho que ter solução para resolver tudo isso. Era em cima disso que eu trabalhava. Em cima disso, tinham pessoas competentes, mas o que acontecia? A equipe do DAE estava preocupada com o dia a dia, apagar o incêndio do dia a dia e não num projeto de planejamento maior para equacionar o problema da cidade. Então, eu acredito muito na equipe. Na época, falava-se da Sabesp, que queria vir para cá, queria comprar. Eu falava na época, é mais fácil o DAE comprar a Sabesp do que a Sabesp comprar o DAE aqui. Tá? Porque a gente tem sabedoria, tem conhecimento. Eu falo, não falta nada para o DAE. Agora, o que acontecia na época? A gente tem um problema de cronologia e de fatos. Então, o que eu me preocupava? Em arrumar o projeto dos interceptores que estava errado, e esse eu arrumei. A gente tinha quantificação de material errado, o projeto não batia com o descritivo. E isso, em reuniões com a equipe executiva e com a diretoria técnica, foi acertado, e essas obras foram concluídas. E a equipe, por exemplo, de veículos do DAE, que era muito ruim, começou um processo de recuperação, e a parte de produção de água, que a gente também iniciou naquela época com um projeto de recuperação. Tá? Agora, você me falasse, o DAE tinha competência para analisar um projeto de recebimento, de uma extração de tratamento de esgoto, eu acho que ele tinha competência para gerir, sim, um processo licitatório de escolher uma empresa competente que fizesse esse projeto. Aí eu não posso dizer nada, que esse projeto, quando eu entrei, já estava lá, um processo que já tinha sido feito, e alguém analisou, da equipe técnica, aprovou esse projeto e deu andamento. Legal. Talvez fosse melhor ter contratado uma consultoria para validar com detalhes esse projeto. Eu não sei, quer dizer, o DAE, quando ele contratou o projeto, ele assumiu a incapacidade de elaboração do projeto. Então, ele contratou com alguém que fosse expert nisso. Tá? Eu não sou capaz de elaborar um projeto, vou contratar alguém que faça. Agora, se eu tenho que contratar um projeto, eu tenho que contratar alguém para acompanhar, cara, eu não tenho equipe para fazer um projeto, eu não tenho equipe para alguém para acompanhar. Daqui a pouco vou ter que contratar uma consultoria para ver o dia a dia todo da empresa. Compreendo. Então, eu tenho que reformular a equipe do DAE, pelo caminho que você desse raciocínio. Não, na verdade eu estou perguntando, não estou raciocinando nada. Eu estou dizendo o meu raciocínio enquanto presidente. Poxa, se a minha equipe não der andamento de acompanhar um negócio, ela está fazendo o que lá? Então, tiro tudo e terceirizo tudo. Perfeito. E compreendo também o seu raciocínio de ter entendido que a equipe do DAE era mais preparada para validar e receber o projeto como o senhor assinou e recebeu, né? Eu queria só registrar a presença do vereador Carlinhos aqui também. E, Meira, fica à vontade aí. Senhor Fábio, eu queria saber o seguinte, como o senhor assinou o termo de recebimento definitivo, ao que consta, foi após esse ato do senhor e da engenheira Nucimar, que houve a possibilidade do pagamento do projeto executivo. O senhor lembra qual foi o valor desembolsado para o pagamento? Não lembro. Não tem noção? Não me lembro, faz muitos anos. Mas acredito que deva constar nos autos, na contabilidade e tudo, é coisa que... fato de não me lembrar, eu acho que não mudei nada. A pergunta que eu ia fazer para o senhor era a seguinte, se o senhor pagou, se o valor pago pelo projeto, ele era um valor compatível com um projeto de uma magnitude dessa? Olha, até onde eu sei, esse projeto foi licitado. Se ele foi licitado, é porque é compatível. Ou devem ter outras empresas apresentado propostas para a elaboração desse projeto e foi escolhido competência e preço.
Pelo menos essa era a política adotada no DAI durante o tempo que eu estava lá. Tá? Existe um rito para a contratação no poder público, e ele foi cumprido. Se ele foi cumprido, consta tudo registrado, não cabe a mim lembrar de cabeça o valor que foi pago. O senhor não se preocupe, não, que eu não vou forçar mais a mente do senhor, não, para o senhor lembrar, porque você não força eu estou querendo falar para o senhor, eu estou querendo dizer para o senhor o seguinte, que o valor pago pelo projeto, ele é absolutamente incompatível com o valor de mercado. Por isso nós estamos pagando pelo preço hoje. Isso não cabe a mim avaliar nem afinar, e nem se quiser subir o tom de voz, sobe. Eu fui convidado a vir aqui pelo Segala, então vamos conversar. Eu vim como convidado, o senhor responda de acordo com as perguntas que eu estou respondendo de acordo com as perguntas. Não de forma irônica. Eu digo, deve estar tudo registrado aí. Agora, se a gente for ler o processo inteiro, vai demorar muito tempo, eu não reservei minha agenda para isso. Chiara, fica à vontade para fazer a pergunta. Eu fui vereadora na época que o Fábio esteve na presidência, e eu me lembro muito bem que, naquela legislatura, pelo menos nos 4 anos que estive aqui, o senhor foi, naquele período de 4 anos, o 4º presidente do DAI. Não foi isso? Foi o 4º presidente do DAI. E o único que perfurou um poço, com toda a falta d'água. Eu me lembro do Rafael, do André, eu perfurei 7 poços. Aumentei a produção de água na cidade em 26%, a produção de poços em 46%. Eu me lembro disso. Isso são números que eu me lembro bem, porque acabou o problema de produção de água na cidade. Aí eu tinha problema de reservação, que é muito fácil consertar. Se quiserem, inclusive, eu me proponho a estar ajudando vocês numa comissão com todos esses projetos em que eu pensei, em que desenvolvi, tudo que eu estudei ao longo do tempo que tem lá. Sabe, a cidade de Bauru, ela não tem motivo algum para temer falta d'água em hipótese alguma. Eu falo, com as ações rápidas e no prazo de 1 ano, 1 ano e meio, você consegue falar que se a ETA parar durante 15 dias, não vai faltar uma gota d'água na casa de ninguém por causa da ETA. É factível, basta planejar. O senhor fala com propriedade, esteve lá, né? Nós vivemos ainda o problema de falta d'água na cidade, mas, de fato, muito foi feito em função da água. E quando a gente fala do DAI, a gente fala realmente de uma empresa que é de excelência na questão da água. E o tratamento de esgoto, eu acho que foi realmente uma novidade, né? Assim, desde a concepção da usina, a contratação do projeto, a validação do projeto e tudo que nós estamos aí sofrendo para a conclusão dessa obra. Então, eu particularmente, entendo que talvez o DAI realmente não estivesse preparado para cuidar do esgoto nessa questão de fazer o tratamento. Porém, assumiu para si essa responsabilidade. E nós temos uma situação aí que precisa ser resolvida. Essa situação precisa funcionar, e ela precisa funcionar bem, que é outro problema, né? Que a gente fica rezando para que tudo dê certo, que a obra seja concluída e que ela funcione como nós queremos que funcione. Mas aí eu pergunto para o senhor, como o senhor foi o 4º de um governo, né, de uma gestão de DAI, que pegou essa novidade para si, o senhor não acha que o fato de, em pouco tempo, os presidentes do DAI serem substituídos foi motivo para que nenhum dos presidentes tomassem para si a responsabilidade com relação ao projeto? Porque o senhor deixou bem claro aqui que não tomou, porque a equipe do DAI, a equipe técnica do DAI é competente, né? Mas era competente para a água, né? E aí a gente se sente muito seguro de dizer que a equipe é competente, mas a equipe não se coloca preparada nem para desenvolver o projeto e nem a hora que recebeu o projeto, né? A Nucimar esteve aqui conosco a semana passada. Falou assim, não, a gente confiou na empresa. Então, a equipe confiou na empresa e a presidência também não desconfiou que a equipe pudesse
de alguma forma, não estar preparada para validar aquele projeto, né? Então, eu faço essa pergunta, senhor. O senhor acha que em pouco tempo, essa substituição de presidentes num departamento importante como é o Departamento de Água e Esgoto em Bauru, não faz com que essas situações possam realmente acontecer? Concordo totalmente com o que você está falando. O que acontecia no DAI na época existia, se você pegar os jornais da época, você vai ver que existia um movimento com intenções de colocar uma outra empresa de fora cuidando disso, a Sabesp. Tá? Da mesma maneira que houve interesse pelo lixo, de terceirizar isso, havia um interesse em terceirizar a água, que, no meu ponto de ver, também é um grande negócio. Tá? Porque eu entrei no DAI, uma das coisas que me chocou era o seguinte, eu pedindo para o cliente economizar água. Eu falei, cara, eu devia estar pedindo ao contrário, para ele comprar o meu produto. Eu sempre trabalhei em empresa onde eu quero vender mais. Falo, cara, como é que eu posso trabalhar numa empresa que vem com a cabeça falando não gasta, não economiza, não faz? Falo, pô, está tudo errado. Eu tenho que produzir. Então, o que faltava? Principal coisa, a partir do momento que você olha aquela empresa, falta produto, precisa aumentar a produção, tem demanda. Então, esse era o foco. Agora, o resto, avaliar a capacidade real de uma equipe técnica desse gabarito, com 30 anos de experiência, para alguém que não é da área, que não é engenheiro como eu, é uma coisa que demandaria um tempo grande, para você realmente perceber se aquele cara é bom ou é ruim. Ele pode estar fazendo uma coisa certa, de um jeito que não me parece certo, como eu não sou do ramo, e eu não tenho a capacidade de avaliar o quão bem feito está sendo aquele serviço. Então, isso realmente é uma verdade, quer dizer, você ter essa alternância muito grande, você faz com que cada um fique pouco tempo, eu fiquei 1 ano, e em 1 ano você não consegue ter uma avaliação precisa da qualidade de cada indivíduo dentro daquela equipe e de o quanto você pode confiar na opinião dele. Outra coisa que eu acho que acontecia, era notório, era a pressão que existia em cima do DAI, vinda da mídia. Era uma pressão muito grande, isso contribuía para que o presidente também perdesse muito tempo apagando esses incêndios e fazendo coisas, e fazendo esse meio de campo, e menos tempo num planejamento efetivo para a empresa, em poder fazer esse tipo de avaliação, o que seria o trabalho dele desejável. Tá? Em alguns momentos, o que a gente teve era um processo de interesses muito grandes políticos daquela legislatura em estar assumindo ou preenchendo cargos no DAI. Eu tive alguns, eu não me lembro quem absolutamente, mas alguns desencontros com alguns desses políticos em função de não aceitar as sugestões que me foram dadas, tá? Porque eu queria justamente buscar pessoal técnico. Tanto que, na minha época, saiu o Aquino, que não era engenheiro do DAI, e quem assumiu a diretoria foi a Lucimar, que era engenheira do DAI, concursada com 30 anos de empresa. Então, eu tenho que botar pessoal da casa para tocar aquilo, não o pessoal que veio de fora. Saiu o cara que era do jurídico, botei como diretor do departamento jurídico um cara que era advogado do DAI. Sabe, a equipe da casa tem que ser valorizada, ela tem que montar e tem que funcionar. Eu duvido que alguém tenha entrado para o DAI, acorde todo dia de manhã e vá lá trabalhar para pensar em sabotar aquilo. Eu acho que o que falta é instrumentalizar essas equipes com melhores condições de trabalho e de equipamentos, enfim, de softwares, de tudo, para que eles possam desenvolver melhor aquele departamento, que, no meu conceito, tudo que eu vi lá, uma equipe de excelência. Eu só posso falar bem do DAI. Só mais uma pergunta. A equipe de excelência do DAI, da água, eu acho indiscutível. O senhor acha que o DAI precisa se preparar para o início do funcionamento da estação de tratamento de esgoto? Com certeza. Outra equipe? Não sei se é outra equipe, eu acredito que sim, vai ter que aumentar a equipe, então vão ter que vir novos gestores para tocar isso daí, porque uma grande preocupação nossa, na época, apesar disso, a gente não está muito cru ainda para avaliar isso, era qual seria o custo de tratar o esgoto. Porque uma coisa é você construir a estação, outra coisa é assumir o custo. O DAI, como ele funciona na época hoje? Ele cobra a tarifa de água e esgoto,
tinha um fundo de tratamento de esgoto e não estava dando conta de suprir água na cidade. E existiu uma resistência muito grande na época, não sei se motivações políticas ou técnicas, e não reajustar adequadamente a tarifa de água do DAE. Então, o que acontecia? Você não reajusta a tarifa em 10%, mas você tem vazamento de 46% de água na rua. Cara, não adianta, não é mais negócio ter menos vazamento, baixar o custo, fazer, preciso reequacionar tudo. Tem gente para isso? Tem. Dá para projetar? Dá. Você conversa com um determinado engenheiro, fala isso aqui não é mais racional? Ele fala, mas se fizer assim, assim, assado, melhora ainda mais. Então, você percebe que ele tem uma capacidade de contribuição a ideias muito grandes. Então, é gente que já pensou aquilo e viveu esse problema em Bauru muitos anos. Então, dá para fazer bem feito? Dá. Agora, ficar preenchendo o cargo de presidente a cada ano, com uma pessoa nova, e você não tem continuidade, tem uma interrupção, tem resistência das pessoas ao novo presidente no início, isso é natural que aconteça, porque vem novas ideias, novas coisas, as pessoas temem pela sua carreira, pelo seu trabalho. Então, isso é muito ruim, com certeza. Eu acho que, para tocar a equipe de esgoto, a gente vai precisar, pelo menos, de cabeças, algumas, não estou falando de operários, mas estou falando de gestores, para que consigam tocar aquilo adiante com um custo razoável e que seja compatível com a arrecadação e com a estrutura do DAE. Presidente, bom dia, senhor Fábio, tudo bem? A pergunta que eu vou fazer já foi feita, mas eu não captei. Em trocas de presidente, quando o senhor assumiu, já tinha sido escolhida a área? A área já estava definida como sendo lá, tanto que a gente estava trabalhando nos interceptores até esse local novo. Entendi. O senhor não sabe me informar se essa área era da Coab? Eu não sei se era da Coab, se era da prefeitura, se era de algum particular, realmente desconheço. Tá bom, obrigada. Eu queria só, para finalizar, essa etapa dos vereadores, depois eu até abro a palavra para a OAB, para a Senag. Eu queria só uma pergunta, Fábio. Se, né, na época em que você recebeu, nós já sabemos que você recebeu o projeto, houve alguma pressão, né, obviamente, dos governantes para receber o projeto, e nós sabemos que foi em cima da hora, para que não houvesse a perda de recursos, houve uma pressão nesse sentido para a recepção do projeto, para não perder o recurso federal? Não. Inclusive, eu desconheço que tenha sido em cima da hora. Até onde eu sei, esse projeto foi entregue antes até de eu entrar. Ele teve um tempo de ser avaliado pelo departamento do DAE e foi aprovado. A mim cabia a seguinte decisão: tem um negócio que foi contratado, foi licitado, foi aprovado pela equipe técnica, foi aprovado pela equipe jurídica, eu tenho que aceitar para efetuar o pagamento. Ou eu aceito e efetuo o pagamento, uma vez que todos os ritos foram cumpridos, ou eu falo, não vou pagar. Aí sim eu estaria cometendo uma irresponsabilidade, estaria expondo ao DAE a sofrer uma ação. Por que eu não vou pagar um negócio que foi contratado, foi entregue, foi aceito, está pago? Só isso. Eu agradeço. Doutora, fica à vontade para fazer o questionamento. Bom dia. Uma das perguntas era essa do vereador. O senhor é engenheiro por formação? Não sou. Sou administrador de empresas com ênfase em mercado financeiro. Tá certo. Eu queria saber o seguinte, se na época não se cogitou, eu sei que o senhor ficou muito pouco tempo lá, sei da licitação, sabemos todo o procedimento, mas não se cogitou um seguro-garantia ou de performance para uma obra desse porte? Olha, até onde eu sei que o que eu vi de seguro performance e garantia é na época de execução, não na época de projeto. Mas o senhor não sabe se chegou a ser contratado? Não sei, deveria ter sido, inclusive, um dos itens, muitas vezes eu trabalhei uma vez numa empresa que era uma corretora de valores, que tinha no grupo uma empresa de engenharia, e isso daí era muito comum quando ia ser executada alguma obra, onde você ia entrar numa concorrência de uma obra, era obrigatório que a empresa de engenharia apresentasse esse seguro performance, tudo, para ter isso daí. Eu não sei como foi feita essa licitação, eu não participei dela, isso foi posterior à minha etapa, o período que eu tive no DAE, mas eu creio que seria, no meu entender,
muito recomendável que tivesse tido um seguro de performance, porque amanhã essa empresa para e quem garante? Obrigada. Bom, tem alguma pergunta? Senhor Fábio, obrigado por sua estada aqui, aceitar nosso convite, né? Para nós foi bastante esclarecedor. Caso a gente tenha alguma outra dúvida, nós não hesitaremos em convidá-lo para retornar aqui. E, mais uma vez, em nome da comissão, a gente agradece a sua disponibilidade. Eu agradeço muito e estou à disposição para contribuir naquilo que tiver ao meu alcance. Podem contar comigo. Muito obrigado. Nós temos o próximo depoente, né, o Cláudio Vara de Aquino, que também foi convidado, está presente. Eu gostaria que pudesse... Obrigado, viu, Fábio? Senhor Cláudio, fique à vontade aqui, viu? Vai chegando. Fique à vontade, pode se sentar aqui à mesa. Senhor Cláudio, muito obrigado pela presença do senhor, viu? Para nós é bastante importante. Nós temos recebido aqui, por ter aceito o nosso convite, a gente tem recebido aqui as pessoas que têm vindo dar suas palavras aqui e também responder os nossos questionamentos. Inicialmente, a gente pede que faça uma apresentação e como foi a sua atuação junto ao DAI, em especial na época da estação de tratamento de esgoto, do projeto. Se podemos falar, devemos falar ao microfone. Se o senhor puder fazer uma apresentação breve, né, de como o senhor esteve, qual foi a sua atuação, sua atividade nesse projeto, e depois a gente vai abrir aos vereadores para fazer os questionamentos. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Bom, a minha presença, a minha passada pelo DAI foi uma coisa de 1 ano. Atuei na divisão de planejamento, onde a responsabilidade da estação de tratamento de esgotos passava por ali. Agora, nós estamos conversando sobre alguma coisa que já aconteceu há uma década, né? Memória, a gente tem um certo limite, até porque na vida passa um monte de coisa. Então, foi uma atuação assim bastante rápida, né? Qual ano que o senhor esteve? Olha, se não me falha, foi 2010 ou 2011, não lembro bem. Tá bom. Acho que foi 2011. Tá ótimo. Então, a gente vai abrir a palavra aos vereadores. Aqueles vereadores que quiserem fazer as perguntas, fique à vontade. Bom dia, senhor Cláudio. Bom dia. O senhor chegou a ser ouvido nessa sindicância que foi apurada pelo DAI? O senhor lembra? O senhor chegou a ser chamado para Não foi. Não foi, isso. Não foi, eu acho que até porque a minha passagem foi muito rápida. Sim. Eu estou perguntando para o senhor porque, pelo menos, não consta aqui nessa sindicância qualquer depoimento do senhor. Muito bem. Perfeito. Acontece que o nome do senhor foi mencionado no depoimento da engenheira Nucimar. A engenheira Nucimar, que é funcionária de carreira do DAI, e ela participou, pelo menos no depoimento dela, que ela participou ativamente, praticamente, de todo esse processo da estação de tratamento de esgoto, desde o momento em que se pensou em fazer uma estação, o modelo ideal, as alternativas, aí depois foi para o projeto básico, e depois do projeto básico veio o projeto executivo, que é o projeto, na verdade, que é o que deu subsídio para que a administração pudesse contratar uma empresa para executar a obra. No depoimento da engenheira Nucimar, ela diz aqui, em 2011, que o senhor, na condição de diretor de divisão de planejamento, como o senhor mesmo já afiançou aqui, os senhores assinaram o atestado de capacidade técnica do projeto. E quando houve aqui um relatório do Tribunal de Contas da União, que está aqui nos autos,
e o Tribunal de Contas da União fala que o atraso da obra, os aditivos que foram necessários para a obra, eles são decorrentes de um problema relacionado ao projeto executivo. Aí é dada a palavra à empresa Arcades, que é a ITEP Arcades. A Arcades e a ITEP... A Arcades foi comprada a Arcades comprou a ITEP. Eu já não tinha nem conhecimento disso, porque há muito tempo... Isso, mas só para situar o senhor. Aí a Arcades, na sua defesa, em defesa dela, ela fala assim, espera aí, não tem erro de projeto. Tanto não tem erro de projeto, que o projeto foi atestado a sua capacidade técnica pelos engenheiros Cláudio Varaquino e engenheira Nucimar. E o termo de recebimento definitivo pela engenheira Nucimar e pelo senhor Fábio Freire Lara, que aqui esteve agora há pouco. Então, o que aparece aqui, o nome do senhor, na condição de engenheiro, e também de partícipe aqui dessa análise que está sendo feita hoje, pelo Tribunal de Contas, pela própria Arcades, a Arcades joga a responsabilidade e fala, espera aí, a responsabilidade do projeto não é minha. Eu fiz o projeto, mas alguém atestou a capacidade técnica. Executou baseado em diretrizes... Sim. Então é o seguinte, eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor na condição de engenheiro, em 2011, o senhor e a Nucimar assinaram o atestado de capacidade técnica. O senhor lembra desse momento em que o senhor assinou e quais eram os documentos que o senhor, na condição de engenheiro, eu não sou engenheiro, o que um engenheiro necessita nesse momento para assinar um atestado de capacidade técnica para poder assinar? Porque hoje a Arcades está jogando a responsabilidade em cima do senhor e da Nucimar pelo atestado de capacidade técnica e em cima da Nucimar e do Fábio Freire Lara por terem recebido o termo, por ter assinado o termo de recebimento definitivo. Então eu queria entender isso, queria que o senhor explicasse para a gente como que é esse atestado de capacidade técnica, o que é isso? Olha, Meri, eu não lembro bem exatamente nem do momento da assinatura, porque eu te falei faz uma década. A gente na diretoria, a gente assina muitos documentos, acredito até que deva ter sido um, que eu até, vamos dizer assim, na qualidade de diretor, eu devo ter conversado, não posso afirmar, mas devo ter conversado com a engenheira Nucimar e ter pedido, inclusive, até orientações para ela. Engenheira civil, da área, como você acabou de mencionar, de carreira. Então, vamos dizer assim, eu tomei como aval todo o conhecimento que ela tinha. E, claro que, analisando tudo isso, devo ter assinado, porque eu não me lembro agora. Você acabou de dizer que eu assinei, né? Não só a engenheira Nucimar afirmou isso, como também consta no processo que diz respeito ao projeto executivo. A Nucimar fala aqui, ela diz aqui, engenheiro Nucimar. Deixa eu pegar meu óculos, eu não consigo enxergar. Aqui, que em sequência, a depoente e o engenheiro Cláudio Varna de Aquino, ex-diretor da divisão de planejamento, assinaram o atestado de capacidade técnica do projeto. Esse com vistas administrativas e se atentando no cumprimento de todos os relatórios apresentados. Aí ela disse o seguinte, que a equipe de planejamento do DAI não dispunha de um corpo técnico de especialistas frente ao porte da obra. Ela que diz isso aqui no seu depoimento. São palavras dela. Dela. Está aqui. Ó. Depoimento dela e assinado por ela. Eu francamente eu não me recordo nem da assinatura. Eu gostaria de poder me lembrar. Agora, o atestado de capacidade técnica, da capacidade o quê? Seria de execução da obra? Se o engenheiro que nos assiste aqui puder me explicar para nós, porque eu também não vou... Pelo que eu estou entendendo, esse atestado é com relação ao projeto executivo.
Não é isso mesmo? Sim, é o projeto executivo, exatamente. Então, esse atestado de capacidade de recebimento definitivo do projeto é que o DAI recebeu o projeto da Arcades e concordou com ele. E deu um termo de recebimento definitivo desse projeto. Agora, aproveitando aqui minha palavra, eu acredito o seguinte: um projeto que pela executora Arcades diz que foi recebido pelo DAI e não tinha nenhum problema, como é que um projeto desse tem mais de 1.000 adequações e alterações durante a execução do projeto? É isso que eu não estou conseguindo entender até agora, e quem pode nos dar uma explicação melhor sobre isso daí? O senhor tem, aproveitando a minha deixa, o senhor Cláudio tem alguma indicação, alguma fala sobre o que pode ter acontecido com isso? É uma licitação pública, né? Eu, antes de militar, antes de me aposentar, eu trabalhava na antiga Companhia de Energia Elétrica, que também trabalhava com parâmetros de uma licitação pública. Normalmente, o que acontece numa licitação pública? Nós temos menor preço, primeira coisa a falar, menor preço. Depois, você não pode direcionar para ninguém. Claro, tem que ser bem transparente. Agora, o que acaba acontecendo depois? Uma série de termos que vão aditar esse contrato para poder honrar, inclusive, tecnicamente, com aquilo que se esperava no momento da abertura da licitação. O que eu tenho para falar é isso. Eu acho que... Eu não me lembro agora o número da lei. É 8666, é isso mesmo. É pela primeira coisa, menor preço. Segunda coisa, transparência total. Você não pode direcionar. E aí acontece que você tem mais ou menos alguma coisa que você tem que receber, ou tem que entender, tem que aceitar. E muitas vezes, até intencionalmente ou não, já existe na expectativa de termos aditivos. Sim, eu entendo isso daí e acho que o DAI também não teria uma equipe para analisar rapidamente, ou em qualquer prazo que fosse, saber se o projeto estava completo ou não. Ela teria que confiar realmente naquilo que foi entregue. Agora, nós vamos ter que ver com essa firma executora do projeto, que é a Arcades, é a ETEP? A ETEP é antiga. A ETEP é antiga. E a Arcades é atual. Ela virou Arcades. Como é que eles podem estar justificando que um projeto estava perfeito se ele teve, depois disso, mais de 1.000 adequações e alterações durante a execução? Essa que é a grande dúvida que fica na minha cabeça. E nossa também. A nossa dúvida é exatamente essa. Por que nós estamos aqui hoje fazendo uma comissão? Exatamente porque a gente, primeiro, nós temos uma obra que era para ser conclusa em 18 meses, não foi. Já estão quase 5 anos. Em razão desse atraso, nós temos aí os aditivos e os reajustes naturais de uma obra dessa natureza. Muito bem. Então, e corremos o risco até mesmo de perder o recurso federal. Pelo menos é o que apontou o representante do MPF aqui, caso a obra tenha um atraso ou tenha uma interrupção aí por um período prolongado e não se faça a medição, conforme atestado pelo representante da Caixa Econômica Federal. E pode perder essa verba federal? Pode perder o que falta ainda pagar, que é metade, e devolver o que nós já fizemos o repasse. Então, só para o senhor ter uma ideia, senhor Cláudio, na página 168, que é a informação da Arcades, a Arcades, quando ela responde para o TCU, ela fala o seguinte: e tantos projetos eram adequados e suficientes para o escopo contratado, que em 4 de janeiro de 2011, o DAI emitiu o competente atestado de capacidade técnica, atestando, aspas, a capacidade técnica que a empresa Estudos Técnicos e Projetos, ETEP Limitada, realizou para esse departamento no período de 22 de fevereiro de 2010 a 10 de março de 2011, através do processo administrativo 10.181 de 2008, DAI, contrato número
0910-DAI, a prestação de serviços técnicos especializados para a declaração do projeto executivo da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa, no município de Bauru. Então, a ITEP Arcades, ela se esquivar e procura justificar esses erros que foi apontado pelo nosso amigo e pelo engenheiro, de que ela fala, olha, como que vocês me acusam de algo se vocês mesmos aqui em 2011 atestaram a capacidade técnica do projeto e depois, 90 dias após, assinaram o termo de recebimento definitivo. É esse que é o cerne da questão, o senhor entendeu? Então, o senhor disse aqui uma coisa que é muito comum na administração pública, né? Um só assinando, às vezes a empresa não aceita, precisa de 2. E aí esse um que pegou e que tem conhecimento e que assinou, e que de uma certa forma falou assim, ô, engenheiro Cláudio, assina para mim aqui porque isso aqui está tudo certo. Eu não sei se foi isso que aconteceu, mas pelo menos dá a entender isso aí, seu Cláudio. Eu não recordo. O senhor, eu sei, é difícil isso. Estou tentando visualizar a minha caneta assinando esse documento. Mas não consigo recordar. Não, de fato. Gostaria de colaborar mesmo. Hoje, você vê, então vai fazer quase 10 anos. Uma década mesmo, literalmente uma década. É isso, Manuel. Obrigado. Alguma pergunta? Mais, vereador Minha. Senhor Cláudio, o senhor pegou já andando as coisas lá, mas eu queria assim... Quando eu entrei, a ETEP já existia, né? Sim. Não me foi apresentado. E o senhor sabe alguma coisa sobre a aquisição da área para a construção da estação de tratamento? Não sei. O senhor não sabe de quem era, como foi comprada? Como foi adquirida a área? Não sei. O senhor soube alguma coisa sobre isso? Não sei. Nada, nenhuma informação? Não tenho essa informação, não. Nem os que o senhor ouviu falar por lá, nada disso? Nada. Sabia que já existia uma área na Vargem Limpa, né? Sim. Onde seria construída a estação de tratamento de esgoto da cidade. O senhor não sabe se foi a prefeitura que adquiriu? Não sei. Não sei. Tá bom, mas só. Tem mais alguma pergunta? Pois não, doutora, fica à vontade. Bom dia. Bom dia. O senhor é engenheiro por formação? Sim, sou engenheiro eletricista. E atua não sou engenheiro civil. E atua na área? Atualmente, não. Tá. Mas quando o senhor atuava, o senhor se recorda que há uma prática comum de se cobrar 5% do valor total da obra, ou, no seu caso, né, do projeto de engenharia elétrica, 5% sobre o valor da obra como honorários do engenheiro? Ou o senhor não praticava isso? Não. Não? Então, tudo bem. Passemos à próxima. O senhor se lembra se, à época, houve pressão do Executivo, mais precisamente do prefeito Rodrigo Agostinho, para que esse projeto fosse aceito da forma que estava, para que esse atestado de capacidade técnica fosse... Honestamente, não. Não se lembra. Tá. Não é que eu me lembro. Tenho certeza que não houve pressão. Não houve. Tá. Não houve. Se houvesse, até por uma questão de formação minha, pessoal, de caráter, eu não teria ficado muito tempo lá. Então, mas o senhor acabou de falar que assinou um documento do pouco tempo que eu fiquei, eu ficaria muito menos. Então, mas o senhor acabou de falar que assinou um documento sem ler, né? Não é que eu assinei um documento sem ler. No conhecimento técnico da engenheira. Eu não me recordo exatamente do que aconteceu. Gostaria de lembrar, mas não consigo lembrar. Uhum. Bom, e o senhor se lembra se foi cogitada a contratação de algum seguro para esse contrato tão grande? Deve ter sido, mas eu não me lembro. Obrigada. Mais alguma pergunta? Seu Cláudio, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, pelos esclarecimentos. Se a gente precisar novamente aí da sua presença, a gente espera contar contigo para nos ajudar a entender e esclarecer melhor esse assunto que está como pauta aqui da Câmara de Vereadores. Tá? Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de colaborar um pouco mais, mas, infelizmente, o fator até de memória não permite, entendeu? Nós compreendemos. Eu, como não tenho documento nenhum em meu poder, não tenho nada registrado comigo. Perfeitamente, a gente compreende todos esses detalhes aí
e, eventualmente, se a gente precisar, a gente volta a lhe chamar, tá bom? Muito obrigado, viu, pela presença. Tudo bem. Nós vamos dar sequência aqui às oitivas. O André Luiz Andreoli também está presente. Então, a gente gostaria que pudesse comparecer aqui na mesa. André, muito obrigado, viu, pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. O André também teve uma passagem pelo DAI, e a gente, André, quando a gente recebe aqui os convidados, normalmente eles fazem uma apresentação, falam do seu trabalho junto ao DAI, em especial relacionado à estação de tratamento de esgoto, e depois a gente abre aos vereadores para os questionamentos e o bate-papo. Muito obrigado pela presença, viu? Fica à vontade. Bom dia, muito obrigado. Bom, como o nobre vereador pediu, vamos fazer uma apresentação breve da minha pessoa. Eu sou engenheiro eletricista de formação, engenheiro de segurança do trabalho. Atuei no DAI no período de dezembro de 2010 até dezembro de 2011 na presidência. Depois permaneci no conselho administrativo até o final de 2012. E hoje ainda, a partir de 2017, fui convidado para o conselho novamente. Por razões técnicas apenas, não tenho vinculação política nem partidária nenhuma. Com relação à estação de tratamento de esgoto, minha atuação basicamente foi, no período que eu estava na presidência, o projeto que havia sido licitado tinha sido concluído pela projetista e, portanto, eles precisavam fazer a entrega disso. E, com relação à entrega, tomamos o cuidado, à época, de estabelecer uma comissão que pudesse, pelo menos, analisar se o conteúdo da licitação estava sendo atendido. Não era uma comissão que tinha função de avaliação técnica ou de correção desse projeto, mesmo porque, se o DAI tivesse condição de elaborar o projeto, não precisaria ter contratado. Então, era para receber os pacotes e ver se existia alguma divergência bem visível a ser resolvida naquele momento com a projetista. É claro que a projetista tem responsabilidade sobre aquilo que ela fez, ela recebeu para isso, então tínhamos uma certa tranquilidade quanto a problemas que viessem a ser encontrados ou detectados no futuro próximo, no futuro distante. Então, foi essa a minha atuação na época. Legal, agradecemos. A palavra está com os vereadores. Vereador Meira, fica à vontade. Bom dia, André. Você foi ouvido aqui na sindicância? Sim. Você deve saber, né? Dessa sindicância aqui feita pelo DAI para apurar a eventual responsabilidade. E o seu depoimento consta aqui nas páginas 15, nas folhas 15 e folhas 16. Certo. Eu observei aqui o seu depoimento e o que eu achei de relevante e interessante, e eu gostaria de questioná-lo exatamente sobre o seguinte. Primeiro, acabou de ser ouvido aqui agora o Cláudio Varaquino, que é engenheiro, que ele atuava lá na sua gestão, né, como diretor de planejamento. Na divisão de planejamento. No dia 4 de fevereiro de 2011, portanto, você estava à frente do DAI nessa época? Sim. Tanto o Cláudio quanto a engenheira Nucimar assinaram um atestado de capacidade técnica, né, que é um dos argumentos que a Arcades hoje justifica, fala, peraí, o DAI assinou o atestado de capacidade técnica e também assinou o termo de recebimento definitivo, que foi numa gestão posterior à sua, que foi a do Fábio Freire Lara, que ele que assinou, ele com a Nucimar. Sim. Né? Primeira coisa que eu queria perguntar é sobre esse atestado de capacidade técnica que ocorreu dentro da sua gestão. Certo. Né? Você tomou conhecimento disso? Você pode, assim, na condição de engenheiro, explicar para a gente aqui, para a comissão, para que a gente possa entender o que significa um atestado de capacidade técnica frente a esse... Muito provavelmente, esse atestado de capacidade técnica diz respeito à condição de entrega do projeto no momento. Então, atestando que quem executou, quem elaborou o projeto, tinha a devida capacidade de atestar o que estava sendo entregue. Né? E quem estava atestando isso, que no caso... estava recebendo, né? Porque aqui chama atestado de capacidade técnica, ou seja... O recebimento? Está aqui, ó, a Nucimar, ela assinou, ó, certo. A depoente, Nucimar, e o engenheiro Cláudio assinaram o atestado de capacidade técnica do projeto. Eu desconheço
teor, eu não vou nem me lembrar, também tem 9 anos. Não lembro. Atrás, A não me Nucimar lembro. não chegou a comentar contigo na condição de presidente sobre esse atestado? Não, sobre o atestado não, só sobre o recebimento, né? Então ela fez a avaliação e disse que estava de acordo com o que foi licitado. Em relação à técnica de construção da estação, todos os pacotes de projetos que foram solicitados foram entregues. Então, levando isso em consideração, a sua declaração agora, Certo. na sua gestão, você instituiu uma comissão de análise técnica Não, do pra projeto recebi- executivo para da recebimento ETS. do projeto executivo, isso. Então, exatamente. Então, foi na sua gestão que você criou Criei a comissão. e tinha lá, criou a comissão, e tinha lá como membros o Ricardo Rodrigues, tinha o Antônio Marcos Galvez Serra, tinha o Fábio José Ramos Monteiro, que é do FTE, o Carlos Fernando Prado, a Giselda, que é funcionária do DAI, e a engenheira Nucimar. Certo. Qual foi a finalidade de criar essa comissão de análise técnica para a gente? Para poder ver se todos os pacotes que foram licitados foram entregues. Não era para corrigir projeto nenhum. Era para checar, por exemplo, a hidráulica, se foi... Isso. Tem o pacote de hidráulica? Tem. Tem o pacote de elétrica? Tem. Tem a parte estrutural? Tem. Mas não ver se aquilo tinha cálculos adequados, se aquilo tinha todos os detalhamentos necessários. Não tinha nenhuma intenção em relação a isso. No seu depoimento aqui, você diz o seguinte, ó, que a comissão, eu coloquei até em aspas aqui, deixa eu procurar o texto aqui para poder mostrar. Aqui, ó. Eu vou te mostrar. Aqui, ó. Ressaltando que a comissão nunca objetivou analisar a concepção do projeto, e sim verificar se a documentação entregue pela contratada atendia os requisitos da. Então, quer dizer que essa comissão, embora chamava Comissão de Análise Técnica, ela não fazia nenhuma análise técnica, ela fazia uma análise de recebimento de documentos. Não deixa de ser uma análise técnica, né? Não deixa de ser uma análise técnica, porque alguém que não tenha familiaridade com a engenharia não teria condição de fazer essa análise. Mas não tinha condições de pegar e fazer uma análise se aquele projeto... E não era nem a finalidade, né, Meire? Não tinha, né? Não tem como. Quanto tempo a projetista demorou para entregar o projeto? Você teria que ter pelo menos um tempo igual para fazer uma análise de correção. Eu sou professor de faculdade de engenharia. Se você vai corrigir um projeto que alguém fez, você tem que ter pelo menos um tempo parecido com o tempo que foi elaborado o projeto para poder ver se os cálculos foram adequados, se as técnicas foram, se a bibliografia utilizada foi adequada. Entendi. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pode falar. Não seria conveniente ou oportuno à época, embora se você não, já que você não tinha uma equipe, ou uma comissão, ou um grupo de pessoas, para poder fazer uma análise do conteúdo daquele projeto, para saber se aquele projeto ali ia ser viável ou não a construção, não seria prudente à época, ou se chegou-se a discutir isso, de contratar uma empresa para fazer essa análise, ou é desnecessário, André? Do meu ponto de vista, eu enxergo isso como desnecessário, porque você, na fase de licitação, já exigiu um monte de requisitos da empresa que fosse prestar o serviço, para que ela fosse uma empresa idônea, com o seu devido currículo, o seu acervo comprovado, dizendo que ela tem capacidade de fazer um projeto de uma obra daquele porte. Então, seria como você comprar um carro e depois pedir para um engenheiro mecânico conferir se o projeto daquele carro está de acordo. Concordo. Então, agora eu vou para a pergunta final, derradeira. Tá bom? Já que você é engenheiro, você fez essa análise toda. Se nós tivermos atraso, se nós tivermos uma infinidade de correções no projeto executivo, como já está apontado, com 1.042 novas aí, correções e tudo mais. De quem é a responsabilidade de tudo que está acontecendo hoje, pelo atraso e pelos aditivos? Bom, como eu já disse, a gente não fez análise, eu principalmente não fiz análise detalhada do projeto. Agora, cabe saber o que são esses erros e esses problemas apontados no projeto. Se isso são deficiências da projetista ou se são restrições às próprias exigências legais. Como, por exemplo, direcionamento da compra de equipamentos. Eu não posso entregar um projeto executivo de alguma obra que me direcione a compra de determinado equipamento de um fabricante A e B. Você sabe disso. Temos restrições sérias em relação a isso. Então, do que eu tenho acompanhado ainda, do que está sendo executado na obra, muito do que é apontado como erro, na verdade, é falta de complementação por conta da indefinição de qual vai ser o equipamento final ou a técnica final que vai ser adotada na execução da obra. Um exemplo da parte que me cabe, por exemplo, reclamam bastante da automação, falam que o projeto de automação da obra é falho, é errado.
para você definir o que é a automação de uma obra dessa, você tem que definir qual que é o processo em si e o sequenciamento de execução desse processo. E, para isso, então, a gente faz toda a instrumentação dessa estação de tratamento, coleta dados físicos, de grandezas físicas, e processa isso e faz com que os atuadores lá funcionem. Se eu tivesse travado a tecnologia da época da projetista, em 2010, muito provavelmente agora, em tempo de execução, eu não teria esses equipamentos disponíveis, porque eles estariam fora do mercado. Então, a projetista toma o cuidado de deixar isso em aberto. Ela fala, tem que fazer isso, aquilo outro. Como você vai fazer isso vai ser definido à época da execução. E, provavelmente, isso aí tenha sido entendido, está sendo entendido hoje em dia como sendo um erro. E, na verdade, é um facilitador para o executor. Porque ele não tem que procurar o equipamento específico, XYZ, que só existia naquela época. E hoje em dia a tecnologia avança muito rápido, a gente pode não ter mais o mesmo equipamento disponível no prazo de 2, 3 anos. Então, do meu ponto de vista, temos que fazer uma análise cuidadosa do que tem sido tratado como erro. Se é realmente um erro, se é uma limitação técnica por conta de direcionamento, entendeu? Ou se é justamente uma abertura para que o construtor tenha mais liberdade de trabalhar em cima do que foi proposto, já que o construtor foi contratado para fazer a construção e não inferir sobre o projeto em si. É o meu entendimento. Sim, eu vou te dar um exemplo. Eu estive na estação, fazendo uma visita, e aí eu perguntei para um engenheiro que me recebeu lá da prefeitura, eu falei para ele assim, me aponta para mim um erro aqui e que gerou um aditivo. Aí ele pegou e falou assim, olha, está vendo esses tanques aqui? Nós temos os tanques que recebem todo o resíduo, né? O esgoto propriamente dito. Aí depois que ele chega naquele tanque, ele é bombeado para uma parte superior. Você conhece mais ou menos o projeto, você sabe disso, né? É bombeado, feito um bombeamento até a parte superior e tal, que aí começa o início do tratamento em si. Do tratamento em si. Quando você faz o bombeamento desses tanques para essa máquina ou para esses outros dispositivos, esse cano, ou seja, essa tubulação, ela não tinha suporte. Ou seja, não tinha nada que ancorasse. Que ancorasse. Boa, certo. Essa é a palavra. Que ele falou que serviu, que era uma âncora. Só o serviço de ancoragem ali, que teve que ser feito ao longo desse trecho, teve um custo aí, certo. Pelo menos ao meu ver, poxa, dá para eu fazer umas 3 casas com aquele custo ali. E isso não era previsto no projeto? Não. Então, provavelmente isso aí realmente é alguma coisa que faltou. Mas foi analisado por que isso faltou? Se foi por conta de desconhecimento do terreno, falta de alguma informação adicional, tipo de material que ia ser... Então, é esse tipo de coisa que é impossível você identificar no projeto executivo. É isso que você está querendo Exatamente, dizer. Porque você fala, tem que ter um tubo de ligação, mas como que eu vou prender isso no terreno? Por isso que eu estou te fazendo a pergunta. Diante de tudo isso aí, quem que é o culpado disso? É quem projetou? Ou é quem... eu digo que seria uma falta de um detalhe a ser complementado. Não sei se seria um erro em si, e não sei qual que é a disposição da projetista atualmente em apontar qual que é a forma correta de se fazer isso, né? Então a gente não pode... sem análise detalhada, a gente não pode afirmar se teve alguma coisa relacionada a erro ou sei lá, dizer uma culpa, né, de ter recebido dessa forma. São coisas que acontecem no canteiro de obra que a gente só vai ter conhecimento quando está... Então, você como engenheiro hoje, considerando que a empresa projetista agora já reconheceu e já complementou o projeto com mais 1.042 desenhos que o pessoal denomina, né, esses complementos. Pranchas, pranchas. Então, esses 1.042 pranchas que já foi reconhecido pela projetista, né, que não existiu, faltou, ou precisa ser complementado. E que isso, com certeza, está gerando os aditivos e o atraso na obra, porque quem está executando a obra fala, eu não posso dar continuidade à obra, por causa disso, porque também falta aquela assessoria técnica de obras. Sim. Então, eu posso concluir, eu quero saber se você, como engenheiro, pode concluir que a responsável por esses atrasos e por esses aditivos é a ITEP Arcades? Desse ponto de vista que você está falando, essa falta de complementação, sim, seria justamente por conta de não ter os detalhes e também da construtora não ter visto isso antes de iniciar a obra, né? A construtora, sabendo que teria que executar uma estação de tratamento de esgoto, ela devia também ter... ela teve acesso à pasta técnica antes da licitação. Devia ter se atentado também a esse tipo de problema, ou que eles indicam como uma ausência de detalhes. E na condição de presidente do DAE, quando foi feito o atestado de capacidade técnica, e você na condição de engenheiro, não seria prudente, André,
contratar uma empresa para auxiliar, ou pelo menos para assinar esse atestado de capacidade técnica, ao invés de expor e de colocar os engenheiros do DAI, seja uma de carreira e uma outro comissionado, porque é muita responsabilidade sobre duas pessoas, concorda? É até difícil perguntar para você. Sim, mas será que se você estivesse no lugar do Cláudio, você assinaria? Talvez sim, talvez se não. Se o projetista fornecer uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, se responsabilizando pelo projeto, e eles têm acervo que comprova a capacidade, eu não vejo por que não assinar. Não tem por que não assinar. Tá bom. Daria respaldado. Tá bom, eu agradeço, viu, André? Os vereadores, alguém mais quer fazer algum questionamento? Vereador Miano, Chiara. Oi, André. Chiara. Bom dia. Eu vou fazer a você o mesmo questionamento que eu tenho feito às outras pessoas que têm colaborado aqui conosco. Quem escolheu o terreno? Desconheço, porque isso aí já estava definido quando eu entrei na presidência. Já. Eu sei que tem um histórico de troca de terreno, foi comprado outro, mas eu desconheço a razão de quem escolheu o terreno. A razão e quem foi. Tá bom, obrigada, viu? Nada, Chiara. Alguém mais? Quer fazer? Doutora, fica à vontade. Bom dia. Não chamou a atenção na época que para uma obra desse porte não tenha sido cogitada a ideia de um seguro? Seguro em relação a... Como está acontecendo agora, a empresa está tendo que fazer vários reajustes e o seguro, teoricamente, cobriria ou ressarciria o município. Tá? Bom. Uma prática comum no mercado. Não se cogitou isso à época? Como a gente estava numa fase de recepção de projeto apenas, não se pensava em execução. Isso aí acho que entraria numa fase de execução da obra. Isso aconteceu vários anos depois da minha saída da presidência, então eu não tenho como responder isso. Obrigada. Nada. Bom dia. Bom dia. Você tem a data que esse projeto foi licitado? Licitado? Licitado. Não. Foi antes de você? Foi antes de mim. Você esteve lá no DAI em 2011? Do final de 2010, dia 6 de dezembro de 2010 até 2 de dezembro de 2011. Ah, tá. Foi quando entrou... Aí entrou o Fábio Lara. Né? Isso. O seu Cláudio, né? Cláudio não, o Fábio. Fábio Lara. Fábio Lara. Isso. Não, eu te pergunto porque, para ter uma ideia da licitação, da data da licitação do projeto, até a entrega do projeto, qual foi o prazo que decorreu? Na verdade, eu não levantei isso. Eu podia ter levantado, mas acho que foi alguma coisa mais de 6 meses. Acho que é alguma coisa deve ter facilmente levantada. Tá. E você sabe, ou tem alguma coisa a dizer sobre uma pergunta que já foi feita a outros depoentes aqui? Houve uma pressa no recebimento do projeto naquela época para poder ganhar verba federal, nesse sentido? Não, porque não tinha essa verba federal ainda em mira. Nessa época não tinha? Não, o projeto foi pago com dinheiro do Fundo de Tratamento de Esgoto. Existiu, não digo uma pressa, mas existia um prazo para a entrega do projeto, tanto que foi feito um aditivo de prazo depois, para que a projetista conseguisse entregar dentro da lei. Quer dizer que a projetista não entregou o projeto dentro do prazo da licitação. Faltou alguma coisa. Um aditivo de prazo. Isso, teve um aditivo de prazo para entrega. Você não sabe quanto foi também? Não lembro. Tá bom. Só isso, presidente. Eu agradeço. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? André, a gente agradece mais uma vez aí por ter aceito o nosso convite, né, de ter comparecido aqui, trazido algumas informações. Se eventualmente a gente precisar de novas informações, a gente vai chamá-lo. Mas muito obrigado, viu, em nome da comissão. Agradeço e me coloco à disposição já previamente. Obrigado. Obrigado a todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Nós temos também o Weber Soares Vieira, que também já está presente, né? O Weber, que é servidor do DAI. E se puder se colocar aqui à mesa, a gente agradece. Weber, muito obrigado pela sua presença, tá, por estar aqui presente. A gente, como de praxe, ouve, né, daqueles que estão aqui e foram convidados a nos ajudar nesses esclarecimentos, uma apresentação inicial, né, da sua participação, dos seus trabalhos, em especial com relação a ET e, obviamente, seu histórico no DAI, e depois a gente parte para as perguntas. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, né? Eu sou engenheiro civil do DAI eu entrei no DAI em junho de 2011.
Comecei a trabalhar na divisão de planejamento e foi no período até 2014. Em outubro de 2014, eu fui convidado para assumir a diretoria da divisão de produção. Então, nesse período de 2011, né, junho de 2011 até outubro de 2014, eu tive um contato com o projeto e eu participei da atualização do orçamento da obra para a licitação da obra. E de 2014, de outubro de 2014 até agora, eu permaneço, estou diretor da divisão de produção e praticamente tive pouco contato aí com a obra, e meu outro serviço está direcionado mais para a operação do sistema de abastecimento de água. A gente agradece os vereadores que têm algum questionamento, alguma pergunta. Vereador. Bom dia, Heber. Tudo bem? Bom dia. Acho que foi você que me recebeu lá na estação. Eu creio que não. Não foi você? Não, acho então que deve ter sido outro o engenheiro. Wellington ou o Danilo. Não sei. Tem o Wellington e tem o Danilo. Deve ter sido o Danilo, então. Hoje você fica no canteiro de obras lá? Não, eu sou diretor de divisão. Eu estou de diretor de divisão de produção. Sou responsável pela operação do sistema de abastecimento de água do município, pelo DAI, e pela operação das estações existentes. Lá em relação ao... Eu participei desse processo quando eu estava na divisão de planejamento, quando eu era responsável. A divisão de planejamento é responsável pelos projetos, orçamentos, diretrizes do DAI. Então, quando eu estava lá, eu participei da atualização do orçamento da obra para licitação. Você conhece, então, o projeto executivo? Um pouco, mais a planilha orçamentária. Tá bom. Agora eu pergunto para você. Hoje nós estamos enfrentando alguns problemas lá no local. Tem o problema da água que vem aflorando, que é o... Como é que chama lá? O lençol freático e tudo mais. Tal. Quando foi concebido esse projeto, não tinha que ter ter sido feito um levantamento topográfico no local para que esse problema que hoje nós enfrentamos lá, que está gerando, na verdade, aditivo, Eu creio que na elaboração do projeto executivo foi feito sondagens na área, né? Senão não tinha condições de fazer o projeto geotécnico da estação, né? E lá é identificado o nível do lençol freático. Então, mas se foi feito tudo isso, e aí mesmo assim, logo quando começaram a fazer a escavação lá para fazer os tanques, né, que é aquele tanque que vai colocar a manta, aí disseram que se você colocar a manta e a água, aí forma as bolhas e tudo mais. Eu queria perguntar para você como engenheiro, para saber o seguinte, isso não era uma coisa que tinha que ter sido detectado no levantamento topográfico? Na sondagem. Na sondagem? Eu acho que ele foi... Eu não tenho conhecimento, não analisei o projeto geotécnico da estação, mas sei, pode ter ocorrido alguma mudança na posição do lençol do período da elaboração com o período da execução e ter causado esse problema. Não sei te dizer. Você disse que entrou lá em 2000 e... junho de 2011. 2011. Você chegou a tomar conhecimento do atestado de capacidade técnica que à época foi recebido e assinado lá pelo DAI, pela engenheira Nucimar, pelo Cláudio, que trabalhava na divisão de planejamento? Quando eles assinaram esse atestado de capacidade técnica? Na época, como era recém-contratado, eu não participava muito, mas depois eu tomei conhecimento, sim, que foi emitido um atestado de capacidade técnica e foi assinado um termo de recebimento definitivo do projeto. Sim. E você tem conhecimento que hoje a Arcades ela joga a responsabilidade pela assinatura desses dois documentos, vamos dizer assim, tanto de atestado de capacidade técnica como do termo de recebimento definitivo, como assim, olha, vocês assinaram, então agora a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha. Você hoje como engenheiro e conhecendo a obra, a quem você atribui a responsabilidade hoje por esses atrasos? É falta de gestão? É rotatividade dos presidentes do DAI? Ou você atribui a um erro técnico da própria Arcades ETEP? Eu sei que talvez é um pouco antiético talvez você falar aqui, porque você vai falar de engenheiro para um engenheiro que fez, né? Mas
Mas nós temos que buscar essa informação aqui, porque, afinal de contas, é recurso público que está sendo utilizado numa obra, né? Primeiro que o recebimento definitivo e o fornecimento do atestado técnico não exime a responsabilidade técnica do projeto pela empresa contratada e nem transfere a responsabilidade para quem o recebeu. O DAI fez um recebimento administrativo, ele contratou um projeto. Se eu não me engano, a licitação foi na modalidade técnica e preço, ou seja, não foi o menor preço. O preço era um percentual da pontuação para ela se classificar. Então, a técnica a preço normalmente é 70% técnica, 70% ou 60% técnica e 30% a 40% preço. Então, ela se classificou em primeiro lugar, na época, por ter apresentado um know-how em projetos de estação de tratamento de esgoto. E foi contratada e durante o processo ela cumpriu todas as etapas do contrato, apresentou um projeto executivo para o DAI de uma estação de tratamento de esgoto e o DAI o recebeu. No contrato tinha as etapas, os pacotes a serem fornecidos para o DAI. Primeiro um estudo de alternativas, como já foi exposto aqui, depois foi dividido em diversas frentes, cada frente teria um projeto geotécnico, um projeto de automação, um projeto elétrico, e o DAI recebeu e a empresa cumpriu o contrato, que era o fornecimento de um projeto executivo, e o DAI recebeu e forneceu os atestados e o recebimento definitivo. Ao invés de chamar atestado de capacidade técnica, não tinha que ter chamado outro nome? Então, atestado de recebimento dos documentos? Porque técnico mesmo, na verdade, não teve. Um projeto executivo, um projeto de engenharia, então teria que ser um atestado técnico mesmo, que ele pudesse apresentar ao CREA. Mas isso, o ART, você não tem a RT de quem recebeu o projeto, você tem a RT do projetista. Do projetista. Então, a responsabilidade do projeto é do projetista. Então, eu não vejo como imputar a responsabilidade a quem recebeu o projeto. Considerando que você é engenheiro formado, engenheiro de carreira do DAI, hoje, esse atraso que provocou aí demora, ou seja, não temos a nossa estação pronta, temos um impacto aí sob o ponto de vista ambiental, porque a partir do momento que eu não tenho tratamento, estou jogando o esgoto ainda no rio. E também, em razão disso, nós temos aí, em razão do atraso, nós temos os aditivos, nós temos as correções do valor do contrato e temos os aditivos. Diante de todo esse cenário hoje, a quem você atribui a responsabilidade por esses erros, por esse atraso e pelo... É difícil fazer um apontamento. Não, difícil nada, ser engenheiro. Porque eu confio em você. Confiamos em você. Não analisei, não acompanhei o processo, não sei quem deu causa aos aditivos e por que foram gerados os aditivos. Então fica difícil imputar a responsabilidade de alguém se eu não conheço o processo, né? E é difícil, até, eu não tenho nem o que falar para você em termos de responsabilidade do que está ocorrendo na obra hoje. Não, entendi. Eu agradeço a sua resposta. E eu tenho que fazer essa pergunta para você porque você é engenheiro. Se você fosse aqui um dentista, eu não ia fazer essa pergunta, né? Mais algum vereador? Tem alguma? Claro, fica à vontade, José. Bom dia. Weber, você tem conhecimento, você está no DAI desde 2011 e está durante a execução da ETE também, da obra da COM. A Arcades tem respondido às solicitações de dúvidas de projeto, geralmente com que prazo? Demora, não demora? Como é que está a devolução deles com relação aos pedidos do DAI de alterações e adequações de projetos? Aquilo que estava faltando, que geraram essas 1.040, acho que são 1.049, viu, Meira? 1.049 alterações e adequações do projeto. Então, como eu disse para vocês, hoje eu estou de diretor de divisão de produção e reservação, não estou acompanhando o processo da obra. Então, não sou eu que recebo esses projetos e não sou eu que indago a empresa a respeito desses processos. Então, realmente, hoje... Quem é a pessoa que está fazendo isso hoje lá no DAI? É o fiscal da obra, que é o Wellington. Obrigado.
Mais algum vereador? O Eber, a gente agradece, então, a sua presença, viu? Se eventualmente a gente precisar de mais alguma informação, a gente volta a contatá-lo. Se de repente você quiser responder a pergunta do Meira também, pode responder. Fica à vontade. Se tiver mais alguma coisa que você saiba e não falou, pode continuar falando para a gente também. E a gente agradece a sua presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Eu queria só para a gente, antes de finalizar, pedir ao nosso apoio legislativo e ao secretariado que remetam um ofício à presidência do DAI para nos trazer informações do histórico do terreno da estação de tratamento de esgoto. Então, a gente, desde a narrativa, enfim, a decisão, a compra, a aquisição, como é que foi adquirido, matrícula, enfim, vamos fazer um requerimento para que eles nos mandem essas informações. Eu tenho percebido que a vereadora Chiara está muito interessada nesse assunto, e vereador Miano, então a gente já remete. Eu gostaria de lembrar que nós temos, então, uma oitiva na próxima semana. Foram convidados, às 9h45, dia 11, com engenharia, e às 14h15, Arcades. Houve esse espaçamento de tempo, porque acredito que, se eles comparecerem, nós vamos ter que fazer mais questionamentos, serão oitivas de extrema importância. E na mesma data, às 16h30, Daniela Gaio, que foi pedido para também fazer o convite. Dia 11. E dia 10 a gente tem que entregar o relatório inicial, o vereador Miano está com essa incumbência, e acho que assim a gente vai seguindo nas análises de informações e documentos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos, em especial da OAB, da SENAG, do CREA, que tem participado ativamente e tem sido muito importantes para nós, em especial nas questões técnicas. Hoje nós não temos mais oitiva à tarde, a gente havia separado o período integral, portanto, a gente encerra essa reunião de hoje às 11h23. Muito obrigado.